razão e proporção, certo? Nós temos aqui uma fração, 3/4, certo? Onde 3 é o numerador e 4 é o denominador, certo? 3 é o numerador, é o que está acima do traço da fração, e 4 é o denominador. Como uma fração, nós podemos dizer que ela é uma divisão, certo? É um quociente, é a diferença, né, da divisão aqui. É a divisão entre 3, de 3 por 4, certo? Onde 4 é o denominador, então ele não pode ser zero, porque a gente não pode dividir por zero. Divisão por zero é uma indeterminação matemática. Mas nós podemos dizer também que uma fração é uma razão. Nesse caso, certo? Quando fração, nós temos 3 dividido por 4. Dizemos apenas isso. Quando nós temos uma razão, nós dizemos que 3 está para 4. 3 está para 4. Onde 3, como razão, é chamado de antecedente. E o 4 de consequente. Mas, da mesma maneira, o 4 tem que ser sempre diferente de 0. Porque nunca dividirás por 0, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. A idade de Antônio é de 15 anos. A idade de Maria é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Antônio e Maria? Veja, primeiro vem Antônio e depois Maria. Então, nesse caso aqui, a razão Antônio é o antecedente e Maria é o consequente. Então, escrevemos assim: 15, que é a idade de Antônio, está para 45, que é a idade de Maria. 15 e 45, eu posso simplificar esses dois números por 3, posso simplificar ainda por 5, e posso simplificar logo por 15 para ficar mais fácil, certo? Simplificar é dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, certo? Então, no caso aqui, dividindo por 15, eu vou ter 15 dividido por 15 dá 1, 45 dividido por 15 vai dar 3. Então, a razão entre as idades de Antônio e Maria é de 1/3, ok? Então, nós temos que ter bem atenção nisso. Quem é o antecedente e quem é o consequente. Porque, por exemplo, nesse mesmo exemplo, nessa mesma questão, a gente poderia formular a pergunta de uma outra maneira. Qual é a razão das idades de Maria e Antônio? Então, veja bem, se eu peço a razão entre a idade de Maria e Antônio, Maria vai ser o antecedente e Antônio vai ser o consequente. Então, ficaria assim, 45 para 15, certo? Eu diria que 45 está para 15, uma razão que vai ser de 3. 45 dividido por 15 dá 3. Veja a diferença, aqui é 1/3, certo? E aqui é 3. Agora, veja que nesse caso, as grandezas são de mesma natureza e escrevemos apenas os números. O que é que eu quero dizer com isso? 15 é a idade de Antônio e 45 é a idade de Maria, ou seja, 15 é idade, 45 é idade. Estamos falando de uma mesma coisa, idade, uma mesma grandeza, idade. Então, escrevemos apenas o número, porque estão referentes às mesmas coisas. Mas existe, por exemplo, quando a razão é entre grandezas de naturezas diferentes. O número deverá vir acompanhado da unidade de medida a que se refere. Ou seja, por exemplo, se eu quero calcular a velocidade média, certo? De um automóvel. Eu quero calcular de um automóvel, de um carro, de um ônibus, com velocidade média. O que é que eu vou estar calculando aqui? Eu vou estar calculando a distância percorrida, certo? Distância
Geralmente, nesse caso, ela é representada em quilômetros, certo? Pelo tempo gasto. Nesse caso, geralmente representado por horas. Ou seja, eu vou ter aqui distância, quilômetros, tempo, horas. Ou pode ser ainda por metro, de metro por segundo, ok? Outro exemplo seria a densidade demográfica. Quando eu quero calcular a quantidade de pessoas que vivem numa determinada região, eu faço o cálculo da densidade demográfica. O que é isso? É o número de habitantes, ou seja, o número de pessoas que vivem ali, dividido pela área da região. Essa área geralmente é calculada em quilômetros quadrados. Então, eu vou ter aqui habitantes e aqui medida de área, certo? Então, são grandezas diferentes. Outra coisa seria calcular a densidade de um corpo, que seria a massa dividido pelo volume, certo? A massa em quilos, né? E o volume em litros. Então, são grandezas diferentes. Veja bem esse exemplo. A distância da cidade de Vitória de Santo Antão até a cidade de Caruaru é de aproximadamente 120 quilômetros. Qual é a velocidade média de um ônibus que faz esse percurso em 2 horas? Veja, ele vai percorrer a distância de 120 quilômetros e o tempo que ele gastará é de 2 horas. Veja que nós estamos falando em quilômetros e aqui em horas. Isso ficaria assim: a velocidade média, certo? Seria a distância dividido pelo tempo. Então, 120 quilômetros dividido por 2 horas. Temos aqui 120 dividido por 2 vai dar 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora, ok? Um outro exemplo. Qual é a densidade demográfica? Qual era a densidade demográfica nos Estados Unidos quando ele tinha um total de 325.719.178 habitantes, sabendo que a área territorial dos Estados Unidos é de 9.371.175 quilômetros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer? Dividir a quantidade de habitantes pelo tamanho da área, para saber quantas pessoas vivem ali. Ou seja, a densidade demográfica vai ser 325.719.138 dividido por 9.371.175, o que vai dar 34,75. Ou seja, a densidade demográfica nos Estados Unidos indica que havia 34,75 habitantes a cada quilômetro quadrado, ou seja, aproximadamente 35 habitantes, ok? Nós temos aqui proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Então, vamos ver esse exemplo. 10 sextos é igual a 5 terços. Observem aqui. Numa proporção, eu tenho a igualdade entre duas razões, certo? Eu digo aqui que 10 está para 6, assim como 5 está para 3. Quando eu tenho duas razões, a igualdade entre duas razões, eu tenho que esse primeiro termo, que é o 10, o 6 seria o segundo, o 5 o terceiro e o 3 o quarto. Então, veja, o primeiro é 10, e o quarto, que seria o último, é 3. Então, eu chamo esses dois termos aqui de extremos. O segundo e o terceiro, eu digo que são os termos do meio. Então, nós usamos fazer o produto, ou seja, a multiplicação do meio pelos extremos, para ver se existe uma igualdade. Então, 6 vezes 5 dá 30. 10 vezes 3 também dá 30, ou seja, 30 é igual a 30. Se eu dividir aqui, vai ser igual a 1. Não é isso? Então, existe aqui uma proporcionalidade. Observem o seguinte, eu tinha 10 e agora eu tenho 5, que é a metade. Eu tinha 6 e aqui tem 3, também é metade.
Se nós estivéssemos falando em termos de fração, nós diríamos que temos aqui duas frações equivalentes, certo? Então, em termos de razões, eu tenho duas razões, certo? Que são equivalentes. Então, elas formam aqui uma proporção, certo? Então, veja, numa proporção, o resultado do produto, ou seja, da multiplicação dos meios, será igual ao resultado do produto dos extremos, ou seja, meios aqui nós temos o 6 e o 5, extremos aqui nós temos o 10 e o 3, ok? Então, vamos usar esse exemplo que está no livro de vocês. Gabriel percebeu que a torneira da cozinha estava vazando. Para medir o vazamento por minuto, ele colocou um recipiente graduado sob a torneira. Veja o que foi que ele observou. Temos aqui uma tabela de valores, onde temos duas grandezas. Uma é o tempo em minuto e o outro é o volume de água. Então, o que ele percebeu? Que com um minuto, 5 ml de água estava vazando. Com 2, o vazamento foi de 10 ml. Com 3 minutos, o vazamento foi de 15 ml. Com 4, o vazamento foi de 20. E com 5, o vazamento foi de 25. Observe o seguinte. Quando nós duplicamos o número de minutos, o volume de água também duplica. Ou seja, eu tinha 1, multipliquei por 2, né? Dupliquei, foi para 2. E aqui tinha 5, multiplicou por 2, foi para 10. Ou seja, dobrou de 1 para 2, dobrou também de 5 para 10. Quando triplica, acontece a mesma coisa. De 1 para 3, certo? E de 5 para 15. 5 para 15, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Aqui com 4, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Agora, observe o seguinte. Aqui aumentou. 1, 2, 3, 4, 5. Foi aumentando. E aqui também foi aumentando. 5, 10, 15, 20, 25. Então, aumentou uma grandeza e também aumentou outra grandeza. Nós dissemos o seguinte, que quando duas grandezas, certo? Tem uma proporcionalidade que aumenta os valores das duas grandezas, então a gente diz que ela tem uma proporcionalidade direta, ou seja, ela é diretamente proporcional, porque os valores aumentaram para um e também aumentaram para o outro. Da mesma forma, se fosse diminuindo, se um valor diminuísse e o outro também diminuísse, haveria uma proporcionalidade direta, ou seja, se os valores estão tendendo a uma mesma direção, os dois aumentando ou os dois diminuindo, a proporcionalidade é direta, certo? Agora veja esse outro exemplo. Suponha que, em uma doceria, um funcionário faça uma certa quantidade de bolos em 6 horas. Ou seja, uma única pessoa, trabalhando 6 horas, produz uma quantidade de bolos, certo? Com a proximidade das festas de fim de ano, o proprietário dessa doceria precisa produzir a mesma quantidade de bolos, mas em tempo menor, que é para poder produzir mais bolos, não é? Então, para isso, ele aumenta a quantidade de funcionários com igual produtividade e trabalhando sobre as mesmas condições, certo? Veja como ficou o quadro. Quando ele tinha apenas um funcionário, o tempo gasto para fazer o serviço era de 6 horas, certo? Quando ele dobrou o número de funcionários, passou a ter 2 funcionários, o mesmo serviço foi feito em 3 horas. Por quê? Porque tinha 2 pessoas fazendo o serviço, então diminuiu a quantidade de serviço. Quando ele passou para 3 funcionários, essa mesma quantidade de bolo passou a ser feita em apenas 2 horas. Quando tinha 4 funcionários, em apenas 1h30 ele fazia aquela quantidade de bolos, certo? O que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Quando nós duplicamos o número de funcionários, o número de horas fica reduzido pela metade, ou seja, dobrou de 1 para 2. Só que aqui
o que aconteceu? Veio para a metade. 6 passou a ser 3, certo? A mesma coisa aconteceu quando triplicou o número de funcionários. Então, aqui veio para a terça parte. Aqui multiplicou por 3. E aqui dividiu por 3. 1 vezes 3, 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui dividiu, certo? E assim por diante. Nesse caso, veja que uma das grandezas está aumentando, que é a grandeza funcionários, está aumentando. Porém, a grandeza tempo em horas está diminuindo. O que é que está acontecendo? Uma está tendendo a uma direção e a outra está tendendo a uma outra direção. Nós dizemos que, nesse caso, a proporcionalidade é inversa, ou seja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. O que quer dizer inversa? Contrário. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Certo, gente? Então, quando nós temos valores que tendem a uma mesma direção, os valores aumentam ou os dois valores diminuem, elas são diretamente proporcionais. Quando acontece de um valor aumentar e o outro valor diminuir, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos fazer os exercícios no livro, ok?